Olá pessoal, somos alunos de Fisioterapia do segundo período da Universidade Federal do Amazonas. Nosso grupo é composto pelos discentes Eliane Almeida, Fernando Vilena, Gilson Silva, Noébio Paraíso e eu, Ieda Araújo. Vamos apresentar o nosso seminário de Bioquímica Geral sob a orientação do professor Dr. Humberto Crisafulli com o tema Distúrbios nas vias metabólicas e o subtema Acidemia glutárica tipo 1. Antes de falarmos dos distúrbios que são gerados nas vias metabólicas, precisamos ter uma noção do que de fato vem a ser vias metabólicas e qual sua importância para o nosso organismo. Então, as vias metabólicas elas são uma sequência de reações químicas que são interconectadas e que elas ocorrem no interior das células. E essas vias metabólicas elas são responsáveis por processar e transformar moléculas como nutrientes em substâncias que são essenciais para o funcionamento celular. Como vocês podem observar aqui nessa representação esquemática das vias metabólicas, vocês podem observar essas setinhas. Essas setinhas representam justamente a sequência, dessas reações químicas. E qual a importância dessas vias metabólicas para o organismo humano? Porque eles têm justamente um papel fundamental, porque eles são responsáveis por processar os nutrientes, gerar energia, também são responsáveis por regular as funções celulares. Então, elas são essenciais para manter a homeostase e garantir o funcionamento adequado do corpo. E elas podem ser divididas em categorias principais, como vocês podem observar aqui. Temos a categoria de metabolismo de proteínas, polissacarídeos, lipídios, também metabolismo energéticos. Mas, em especial, vamos estar nos referindo a esse metabolismo aqui, que é o metabolismo de proteínas, que mais à frente vamos falar dos distúrbios que estão relacionados justamente a esse metabolismo, a essa via metabólica, que vocês vão aprender mais à frente. Agora vou citar algumas doenças que são geradas na via metabólica proteica. Temos a fenilcetonúria, que é uma doença hereditária que provoca um aumento nos níveis de fenilalanina no organismo, devido à incapacidade de metabolizar este aminoácido. Também temos a cistinúria, que é uma causa genética de cálculos renais, devido à limitação no transporte renal de cistina, onde há uma diminuição da reabsorção tubular proximal da cistina, filtrada. Há também a diminuição da reabsorção tubular proximal, onde resulta no aumento da excreção urinária, caracterizada pelos distúrbios do transporte de aminoácidos nos túbulos renais, causando pedras nos rins. Temos também a homocistinúria, que é uma doença metabólica hereditária do metabolismo da metionina, que resulta na elevação dos níveis plasmáticos e urinários de homocisteína, Temos também a tirosinemia, que é uma doença genética que se manifesta quando há alteração do metabolismo da tirosina, um aminoácido envolvido na síntese das hormonas tireoides. E também a acidemia glutárica, que é o nosso subtema, que é uma doença genética rara do grupo de erros inatos do metabolismo, que é causada pela deficiência de uma enzima na mitocôndria chamada glutaril-CoA desidrogenase. Então, pessoal, estarei agora dando uma introdução do que é de fato a acidemia glutárica tipo 1. É causada por uma deficiência genética autossômica recessiva da enzima glutaril-CoA desidrogenase, uma flavoproteína multifuncional encontrada na matriz mitocondrial, que desempenha um papel crucial na via metabólica de alguns aminoácidos, principalmente no cérebro. Essa doença rara pode causar uma série de comprometimentos no sistema nervoso e a sua identificação precoce por diagnóstico pré-natais é crucial, uma vez que o tratamento em estágios iniciais apresenta potencial para prevenir ou minimizar danos cerebrais futuros. E como a acidemia glutárica se manifesta? As manifestações clínicas são predominantes neurológicas, em que os pacientes afetados apresentam macrocefalia e atrofia cortical frontal temporal desde o nascimento, e conforme a doença avança, sintomas como distonia,
discinesia, rigidez muscular e deteriorização do desenvolvimento geral podem surgir. Outros sinais clínicos e neuroradiológicos incluem mielinização atrasada, convulsões, hematomas subdurais crônicos e degeneração dos gânglios da base. E como pode ser feito o diagnóstico? O diagnóstico é principalmente realizado por meio da detecção de níveis elevados de GA e 3-OH-GA na urina, além da presença de C5DC no sangue dos pacientes, confirmado pela detecção de atividade deficiente da GCDH em fibroblastos ou leucócitos. Abordagens pré-natais, como análises enzimáticas em vilosidades coriônicas ou culturas de amniócitos, assim como triagem de metabólitos no fluido amniótico, também podem ser usados para detecção precoce. E como é o manejo clínico dessa doença? O manejo clínico da acidemia glutárica tipo 1 envolve uma dieta planejada com baixo teor de lisina e a suplementação de carnitina, além da administração de arginina, que pode reduzir os níveis cerebrais dos metabólitos neurotóxicos, embora mais evidências clínicas sejam necessárias para validar essa abordagem. Em episódios agudos de descompensação metabólica, é crucial implementar tratamento agressivo, incluindo a ingestão elevada de carboidratos para prevenir o catabolismo. Acidemia glutárica tipo 1. Como já foi frisado anteriormente, a acidemia glutárica tipo 1 ela não apresenta a enzima glutaril-CoA desogenase. E com isso ela não metaboliza alguns aminoácidos como a lisina, a hidroxilisina e o triptofano. E isso gera um acúmulo de ácido glutárico. E esse acúmulo ele traz danos a uma área do cérebro chamada glândulos da base, que é responsável por controlar o movimento. Essa falta da atividade enzimática da glutaril, ela faz com que as vias metabólicas encontrem rotas opcionais. E isso resulta em grandes concentrações de ácido glutárico. E isso também acarreta em problemas de saúde, como períodos de crise glutagônica nos tecidos e líquidos biológicos, como o plasma sanguíneo, a urina e o glicol nos cérebros, dos pacientes que possuem essa doença. Aqui a gente mostra um exemplo de pessoas sem a doença e pessoas com a doença. O que acontece no organismo delas que diferenciam elas entre si. Em pessoas sem a doença, as proteínas dos alimentos são ingeridas, as proteínas quebradas em aminoácidos, o ácido glutárico tem a ajuda da enzima, que metaboliza isso em energia, e sem problema algum. A pessoa com a doença, as proteínas dos alimentos são ingeridas, as proteínas são quebradas em aminoácidos, possui o ácido glutárico, mas a falta da atividade enzimática, da glutaril, gera um acúmulo de ácido glutárico que gera problema de saúde. E um dos principais problemas é neurológico. Aqui a gente apresenta um caso clínico, acidemia glutárica tipo 1, relato de caso em pediatria. O estudo foi feito através da Laís Santos da Cruz e Valiane Maia Ciravegna Benavides. O objetivo do estudo era analisar o diagnóstico, a evolução, o tratamento da acidemia glutárica em paciente pediátrico. A paciente do estudo era do sexo feminino, 7 meses de vida, e os pais relataram que ao mês ela tinha apresentado perda de força em membros superiores e inferiores, uma diminuição do tônus axial, a perda de massa muscular, e uma regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. Inicialmente foi procurada a unidade pública de atendimento, para realizar exames. Lá foram prescritos nebulização com salbutamol, prednisolona e amoxicilina. De início não teve nenhum exame que detectasse a glutaril, porque ela precisa de um exame bem específico. Em seguida foi para o OBS e lá passou por exames clínicos e logo depois levaram para a pediatria. A paciente realizou alguns exames de imagem, laboratoriais e genéticos, na busca de um diagnóstico etiológico conclusivo. Além disso, as características mais marcantes da patologia G1, a acidemia glutárica tipo 1, foram os sintomas neurológicos, como eu já havia dito, com alteração de tônus, hipotonia axial, alteração de força, irritabilidade e as crises epiléticas, que são bem comuns na acidemia glutárica tipo 1. A conclusão do estudo foi que a paciente ainda está em tratamento
na mesma instituição onde foi feito o exame que detectou essa acidemia. Mantém o quadro com melhora de irritabilidade e o controle das crises epiléticas com o uso da oxacarbazepina. Uso de fórmulas específicas de lisina enriquecido com vitaminas e minerais. Ou seja, uma dieta bastante restritiva em casos de aminoácidos, com evolução de melhora importante do quadro, aproximadamente 30 dias. Essa doença pode ser detectada, né, através do teste do pezinho. Não comum que todas as grávidas passam, né, depois de ter o bebê, mas porque ele abrange apenas 6 tipos de doenças. Se ele fosse amplificado, daria para diagnosticar a acidemia glutárica e impedir que os bebês com essa acidemia tivessem sequelas maiores. Olá pessoal, vou falar aqui um pouco sobre a conclusão geral, né, do que nós acabamos de ver. Acidemia glutárica tipo 1, né? Vimos que se trata de uma condição metabólica rara que requer acompanhamento médico especializado. E lembrando que o diagnóstico precoce, o manejo cuidadoso da dieta, em alguns casos medicações específicas, podem ajudar a controlar os sintomas e evitar, né, mais complicações. É fundamental que os pacientes e sua família recebam um suporte médico e psicológico para lidar com os desafios associados a essa condição, né? Porque vimos que essa condição limita muitas coisas, e lembrando também que é uma condição que precisa de um tratamento, né, a longo prazo. Isso pode influenciar, né, psicologicamente a família, porque é algo muito preocupante, né? É essencial, né, ter um apoio ali psicológico para o paciente, para os seus familiares, né? E não é normal. E lembrando que a conscientização sobre essa doença rara, acidemia glutárica tipo 1, é essencial para promover a pesquisa e o desenvolvimento para melhores abordagens de tratamento. Então, pessoal, foi isso. E aqui tá as nossas referências. Isso é tudo, pessoal. Beijinho. É nóis, qualquer coisa entre em contato com o Humberto Frisa.